Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo aí da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Desde já eu te agradeço pela presença. Peço que você curta, compartilha e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Fale do canal para todos os seus familiares, para os seus amigos, porque assim eu vou poder informar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Que é esse o meu maior intuito aqui. Este é o canal da professora Flor, que sou eu, canal Sala de Aulas, e eu estou aqui todas as noites, todo final de tarde, divulgando vídeos curtos para você, tentando te informar sobre as notícias do dia, sobre os assuntos mais importantes da nossa sociedade. Então é por isso que eu peço a sua ajuda na divulgação, tá bom? Já me ajuda bastante você curtir, compartilhar e, se possível, fazer comentários na caixinha aí embaixo do YouTube, aonde eu possa saber se eu estou atingindo ou não os meus propósitos com esses vídeos, tá bom? Desde já eu te agradeço. Bom, hoje eu não ia gravar nenhum vídeo, porém Brasília está pegando fogo e, como boa cidadã que eu procuro ser, não poderia me eximir de comentar com vocês sobre as coisas que estão acontecendo por lá, que tem reflexo direto na nossa vida. Peço perdão para vocês também pelo barulho externo das crianças brincando lá embaixo, que pode atrapalhar um pouquinho a audiência do vídeo, mas gostaria que vocês prestassem atenção. Estamos em perigo, como eu já havia falado no vídeo anterior. O nosso presidente, eleito democraticamente, parece que perdeu o juízo de vez ou está mesmo fazendo aquilo a que ele havia se proposto fazer desde a campanha, desde muito antes da campanha, na verdade, que ele dizia que iria fechar o Congresso no primeiro momento que ele fosse eleito. Não é o primeiro momento, né, porque já se passou um ano, mas ele vem tentando desde sempre. Por que que eu falo que ele vem tentando? Todas as vezes que ele fala coisas absurdas, sabe? Ou que ele apoia coisas absurdas, falada pelos filhos dele ou por qualquer um do seu clã, ele está dizendo que vai cumprir com aquela promessa que ele fez de fechar o Congresso tão logo ele possa. Então, assim, é muito perigoso isso. No último final de semana, no Carnaval, acho que para se aproveitar que os brasileiros estavam, em sua grande maioria, na festa do Carnaval, ele saiu por aí divulgando um vídeo onde ele aparece praticamente como Jesus Cristo ressuscitado, porque o enredo do vídeo era esse, não é? Onde ele praticamente se colocava como o novo Messias, como o novo Jesus, que quase morre por nós, coitado, que estava lutando contra uma esquerda que queria o mal de todo mundo, enfim, né? O lobo mau. Infelizmente, para informar vocês, eu fui obrigada a ver aqueles 8 ou quase 8 minutos de vídeo patético que esse senhor divulgou nos grupos de WhatsApp, que nós sabemos muito bem que é grupos de milícias, que é grupo de robôs patrocinado pelos empresários imundos que estão no Brasil já há muito tempo, fazendo aí a guarda dos governos golpistas, não é? Desde sempre. Então, esse domingo foi a gota d'água, porque ele divulgou esse vídeo onde ele se colocava como o novo Jesus Cristo, praticamente, e convocando o povo para dia 15 de março próximo, que será num domingo, para que as pessoas, o gado dele, os apoiadores dele, porque eu não vejo outras pessoas que em sã consciência possa cogitar a vontade, a maneira de ir para essa manifestação absurda. Mas assim, ele estava convocando, né, o seu gado para dia 15 de março estarem nas ruas
contra o Superior Tribunal Federal e contra o Congresso, para que, vendo o apoio do povo, havendo apoio do povo, ele provavelmente fecharia essas duas instituições tão necessárias e dentro da nossa democracia. Então, isso é um absurdo que, logicamente, teve repercussão pelo país inteiro. Na manhã de hoje, todos os jornais estão falando sobre o assunto. Logicamente que os jornais que eu estou falando são aqueles independentes, não é? E também a Folha de São Paulo e, se não me engano, o Estadão. É, em total repúdio contra isso, logicamente, né? Não sei se vocês vão verem alguma nota na Rede Globo, na grande mídia, porque essas são compradas também pelo aquele grupinho hegemônico de empresários, da elite que controla, né? Que patrocina e controla essas redes. Então, provavelmente você vai ouvir nada, ou se ouvir, vai ser muito pouco sobre essa repercussão que houve sim hoje no dia inteiro, com notas de repúdio de um monte de pessoas, de autoridades dos três poderes, inclusive da oposição, aliás, inclusive daqueles que apoiam ou que até então apoiavam o governo dele, né, do Bolsonaro. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ele está desesperado por quê? Porque me fez lembrar daquele desespero que teve na década de 90 com o Fernando Collor de Mello. Porque quando o Fernando Collor de Mello se viu tão desesperado, sabendo que iria perder o seu mandato, né, lá praticamente com impeachment, não é, em vias de se propagar, de acontecer, com o irmão divulgando aí na grande imprensa todos os podres do seu governo. O que ele fez? Ele, num ato de desespero, convocou o povo a sair na rua para vestido de verde e amarelo para demonstrar para o Congresso e para o Superior Tribunal Federal de que ele, Fernando Collor, tinha o apoio do povo. O que aconteceu? Foi a gota d'água, porque o povo já estava por aqui com ele, super revoltado, ele não tinha mais o apoio de ninguém, e aí o povo se utilizou desse pedido insano dele e foi para as ruas sim, mas não de verde e amarelo. Fomos para a rua, porque eu também estava presente, vestidos de preto, pedindo para que ele, por favor, se retirasse. E ali foi a gota d'água para que ele sofresse o impeachment e ele perdeu realmente o seu posto. Então, eu vejo essa atitude do Bolsonaro nada mais como um grande desespero que ele está tendo por conta de todas as atrocidades que a polícia está investigando e está chegando cada vez mais perto, principalmente daqueles ao qual ele parece que as únicas pessoas que ele realmente ama, que são seus filhos. Então temos a investigação do caso Marielle, que está, né, se estreitando cada vez mais. Temos a questão lá do Queiroz, as rachadinhas, temos a questão da morte do miliciano Adriano, não é? Que, bem ou mal, nós não sabemos o que tem naqueles 13 celulares do Adriano, mas a polícia já sabe. Então, assim, o que eu vejo é que está tendo um grande desespero do Bolsonaro, e a última cartada que ele está dando no jogo da política é o seguinte: vamos testar para ver se a gente consegue fechar o Congresso, dar o grande golpe e conseguir ficar no poder por mais tempo. Mas eu vejo que pela repercussão que teve hoje, isso não será possível. Então, eu peguei da internet mesmo, está aí disponível para qualquer um ver, que o negócio ficou tão ruim para ele que o próprio decano Celso de Mello, que é do Superior Tribunal Federal, aquele que vai se aposentar em outubro, quando ele completar 75 anos, né? Ele mandou uma carta assinada para a Folha de São Paulo, aonde ele repudia veementemente essa postura do Bolsonaro. E, dentre outras coisas, ele fala o seguinte, abre aspas:
que Bolsonaro é a face mais sombria, né? Ou que essa atitude dele é uma face mais sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, fecha aspas. E também, em outro momento da carta, ele fala, abre aspas, uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce. E, gente, isso é muito importante, essa carta do decano Celso de Mello, porque não é uma coisa que foi divulgada por alguém que ouviu o decano falar, sabe? Não é uma notinha que ele deu em off para um jornalista qualquer, não. É uma carta aberta que ele mandou, que ele pediu para a Folha de São Paulo divulgar, assinada por ele, aonde ele repudia veementemente. E o decano Celso de Mello é o mais velho do Superior Tribunal Federal. Praticamente o que ele fala é lei, entendeu? O que ele fala lá dentro do Superior Tribunal Federal é lei. Então, ele está praticamente dizendo que, opa, peraí, Bolsonaro, aqui não, você não vai fazer o que você quer. Então, é muito importante essa declaração dele, essa carta divulgada para a Folha, porque nos tranquiliza, porque até então a gente estava vendo um STF totalmente alheio, totalmente quieto na dele. E com essa carta ele está dizendo que não é bem assim não. Fernando Henrique Cardoso também saiu da sua tumba, porque até então parecia que estava morto, né? Saiu da sua tumba também no Twitter hoje e falou o seguinte, abre aspas, a ser verdade como parece, né? Isso daí a ser verdade não, o FHC é verdade, né? Mas tudo bem. A ser verdade como parece que o próprio presidente da República tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso, ou seja, a democracia, estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar. Melhor gritar enquanto tem voz, mesmo no carnaval com poucos ouvindo. Isso é verdade o que ele falou. Não é porque estamos, mesmo porque o carnaval já, teoricamente, já acabou, né? Hoje é quarta-feira, oba, começou o ano, né? Mas, enfim, mesmo sendo poucas horas após o final do carnaval, as pessoas ainda estão meio que dormindo, tem poucos ouvindo, mas é bom a gente gritar enquanto a gente tem voz, porque senão daqui a pouco a gente nem isso vai poder, tá? O nosso presidente Lula, o ex-presidente, né, também falou, ele foi um pouco mais duro do que o FHC, o ex-presidente FHC, ele falou, abre aspas, ele é um falso patriota e um falso moralista, se referindo, claro, a Bolsonaro. O que o Brasil precisa é gerar empregos, tirar o povo da pobreza. Bolsonaro nunca combinou com a democracia. É um falso patriota que entrega nossa soberania para os Estados Unidos e condena o povo à pobreza. É um falso moralista que acoberta o Queiroz e os outros corruptos e criminosos. Fecha aspas. Concordo plenamente com o que disse o ex-presidente Lula. A ex-presidente Dilma também deu uma nota, ela falou, abre aspas, Bolsonaro e o general Heleno estão atentando descaradamente contra a Constituição e a democracia. Ao convocar manifestação contra o Congresso Nacional, torna-se urgente e necessária uma forte resposta das instituições ou o país mergulhará mais uma vez na escuridão das ditaduras, fecha aspas. Ciro Gomes, aquele irmão do Cid Gomes, que na semana passada levou 2 tiros lá no Ceará, que está ainda hospitalizado, também deu a sua nota de repúdio, onde ele disse, abre aspas, é criminoso excitar a população com mentiras contra as instituições democráticas e sem causa nenhuma, a não ser sua agenda antipobre, antiprodução e entreguista de nossas riquezas aos estrangeiros. Vamos lutar pela preservação da Constituição e pelo Brasil, fecha aspas. Parece que agora o Ciro Gomes não vai
nos dar as costas, viajar lá para Paris, né? Ele vai ficar e lutar conosco para que esse perigo passe, né? João Dória, o próprio do bolso Dória, também hoje deu a sua nota de repúdio à atitude do Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, o Brasil lutou muito para resgatar a democracia. Devemos repudiar com veemência qualquer ato que desrespeite as instituições e os pilares democráticos do país. Lamentável o apoio do presidente Jair Bolsonaro a uma manifestação contra o Congresso Nacional. Fecha aspas. Fernando Haddad também deu a sua nota, foi um pouco mais educado, né? Ele é sempre um gentleman, né? Aliás, até hoje eu não consigo entender como que o povo trocou um professor universitário por essa besta idiota que nós temos aí na presidência, mas enfim, né? Fernando Haddad disse, abre aspas, Bolsonaro, ao que tudo indica, cometeu crime de responsabilidade previsto na Constituição, que jurou respeitar, mas certamente nunca leu. Concordo plenamente. Se Bolsonaro já leu algum livro, provavelmente deve ter sido algum gibi. Porque acho que nem o livro do Ustra, que ele disse ter lido, que era o livrinho dele de cabeceira, eu acho que ele não leu. Nem esse, tá? Sequer eu lá sei se Bolsonaro sabe ler. Mas, enfim. Marina Silva, que também estava morta na sua catacumba, também se levantou e disse, abre aspas, o momento é gravíssimo e exige posições e medidas claras do Congresso e do STF, em defesa da democracia, que todos os democratas se posicionem e se alinhem e que os generais tenham mais juízo do que o capitão, respeitando as instituições democráticas e a nossa Constituição. Gostei da fala dela. E muitos outros também declararam, como Jandira Fegali, Lindenberg Farias, o Ivan Valente, o Randolfo Rodrigues, que ele fez também uma frase, ele falou também uma frase bem veemente. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o que ele falou. Peraí, aqui. Só um instantinho. Peraí, nananã, que eu gostei bastante do que ele falou, mas eu já estava cansada e aí eu falei, não vou copiar não, porque dá bastante trabalho. Mas eu gostei muito do que ele falou. Peraí, aqui. Aqui. Agindo como um vulgar extremista e não como presidente do país, Jair Bolsonaro convoca ato contra a democracia. Chega! As forças democráticas precisam repudiar esse comportamento vil e impedir a escalada golpista. Ele disse tudo, minha gente, porque isso é uma escalada realmente do golpe. Quando eu falei ainda há pouco que ele vem fazendo testes, é verdade, isso é um teste, é uma escalada. Ele vem, escalando, sabe? Cada dia, cada semana fala uma besteira, apoia uma bobajada que alguém fale. Isso tudo é teste, minha gente. É uma grande escala que ele está subindo. Se ninguém agir, com certeza ele vai conseguir o intuito dele, entendeu? Outro que também falou muito bem foi a Maria do Rosário. Lembra da Maria do Rosário? Aquela que foi a primeira lá a sofrer uma afronta direta do Bolsonaro, quando ele disse que não a estupraria porque ela era feia. Pois é, ela disse assim, assinar a convocação como capitão escudado em general não diminui o crime de responsabilidade que comete como presidente ao agir contra o Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional dar um basta à aventura de um governo que simpatiza com milicianos violentos, ao mesmo tempo que fomenta infiltração em polícias e ameaça o povo. Fecha aspas.
concordo plenamente com ela foi a primeira vítima do Bolsonaro, que nós temos notícias, né? E chega, já deu. A Sâmia Bonfim, que foi a jornalista que também sofreu violência pelo Bolsonaro semana passada, disse, abre aspas, o presidente da República cometeu mais um, né, porque esse foi só mais um crime de responsabilidade ao convocar protesto contra o governo nacional e o STF, são explícitos os planos de Bolsonaro contra a democracia e ninguém deveria ter dúvidas a essa altura do campeonato. Reagiremos à altura. Hashtag fora Bolsonaro foi o que ela tuitou. Sâmia Bonfim, a jornalista. Bom, é isso. Eu acho que já deu, né? Já acabou. Ah, tem também a do PSDB, né? Que é o velho e bom partido que também fomentou essa polarização, né? Com seu Aécio Neves, né? Foi a partir do PSDB com Aécio Neves que toda essa porcariada começou. Porque se o Aécio Neves tivesse reconhecido a derrota para Dilma Rousseff nas eleições de 2016, aliás, nas eleições de 2014, nada disso teria acontecido, né? Mas não. Por meio do PSDB e do Aécio Neves, chegamos aqui onde nós estamos hoje, né? Mas enfim, hoje eles também divulgaram a nota onde eles falam, em todos os momentos de ameaça de ruptura às instituições, não importa de quem venha, o PSDB está no mesmo lugar, na defesa intransigente da democracia, é o que fazemos nesse momento, né? Se a gente acredita ou não já é outra história, né? Porque se realmente eles defendessem a democracia, eles, como partido, deveriam ter cortado o Aécio Neves quando ele não respeitou a democracia, não respeitou o voto de mais de 50 milhões de pessoas que votaram na Dilma naquele tempo, né? E teria falado para ele, não, chega, vamos enfiar nossa violinha no saco, esperar mais 4 anos, deixar a presidente eleita democraticamente com os seus votos democráticos na urna, governar e vamos lutar e na próxima eleição, quem sabe, a gente vence. Teria sido mais humano e essas declarações de hoje que defende a democracia seria mais fácil da gente acreditar, não é? Para finalizar, quero saudar o Carnaval da Viradouro, que ganhou o Carnaval aí no Rio de Janeiro. A minha Mangueira ficou em 6º lugar. Vai desfilar no sábado nas escolas das campeãs, né? Porém, não levou o carnaval. Mas eu fico feliz também pela Viradouro, porque é o 2º carnaval que ela ganha em toda a sua existência. O último tinha sido há 23 anos, em 1997, e ela ganhou o carnaval falando sobre as ganhadeiras de Itapuã, que eram as escravas de ganho. Para quem não sabe, escrava de ganho eram aquelas que eram escravas, mas que elas tinham uma certa liberdade de, além de servir ao fazendeiro, né, servir as fazendas lá como escrava, ela tinha um certo tempo livre do seu dia, onde elas iam para o comércio vender seus artesanatos, seus alimentos, ou então fazendo trabalhos caseiros mesmo em outros lugares, em outras fazendas, e aí o que ela ganhava, o que ela lucrava, ela dava uma porcentagem ao seu senhor, né, e ficava com o resto para si. Então era uma forma que eles tinham também de fazer uma poupancinha, digamos assim, e muitos escravos, ou alguns escravos, conseguiram até comprar a sua alforria com esse dinheirinho extra que eles ganhavam. Dinheiro extra não, com esse dinheiro que eles ganhavam, né? Que chamava ganhos, né? Ganhos à parte, né? Então, elas falaram dessas ganhadeiras de Itapuã que trabalhavam extra, né? Trabalhavam extra escravidão, elas tinham esse ganho, e elas falaram dessa mulher, que era negra, logicamente, escrava, e ganhou o carnaval falando sobre isso. Então, meus parabéns a Viradouro pelo carnaval belíssimo que apresentou. Eu vi o reprise, né, depois, e é isso, tá?
Peço que você curta, compartilha novamente e se inscreva no canal, fale do nosso canal para quem você quiser e vamos acompanhar aí a nossa política, que o ano finalmente começa, né, depois do carnaval. E eu acho que teremos grandes novidades se realmente o Congresso Nacional e o Superior Tribunal Federal agir. Nós teremos novidades aí nos próximos dias com relação ao impeachment do Bolsonaro, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Também procurem ver os canais progressistas, que existem muitos por aí, canal Questionamento, canal da professora Daniela Araújo, canal do Rogério Matuque, canal do Rogério Anitablian, 247 TV, DCM TV, Ciências Humanas TV e tantos outros canais aí que a gente tem aonde falam a verdade para você e não vão fragmentar as notícias ou esconder as notícias do que realmente está acontecendo no nosso país. Fiquem com Deus, uma boa noite e espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, amanhã, tá bom? Tchau!